Como acertar no tratamento de acupuntura? Seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Descomplicando a Acupuntura. Neste programa, a gente discute métodos práticos e efetivos que descomplicam a teoria da acupuntura, garantindo segurança e agilidade nos atendimentos. Eu sou Osiris Janete, professor de acupuntura e acupunturista há mais de 15 anos, e nós vamos então discutir essa questão de como acertar no tratamento de acupuntura. Gente, 11 em cada 10 acupunturistas abandonam a área por não saber acertar no tratamento. Estou chutando a lata mesmo, né? Mas sim, é um número muito grande de desistência. E só que o acupunturista ele não fala, eu vou abandonar a área porque eu não sei acertar o tratamento. Sabe o que ele fala? Eu não consigo, deixa eu ver se dá para ver aqui, não consigo pacientes. As pessoas não querem pagar pela acupuntura. Não consigo cobrar muito. Só que, ao buscar acertar no tratamento de acupuntura, o acupunturista também busca o jeito errado, tá? E eles se iludem, por exemplo, em buscar quais pontos tratar. Então, eu vou fazer um curso de protocolos, eu vou fazer um curso, sei lá, de alguma área que vai mostrar, eu quero saber os pontos para ansiedade. Outro erro, ele acha que tem que estudar mais pulso e língua. Não que pulso e língua esteja errado, tá? Mas ele foca nisso. Sabe aquela história? Uma pessoa que sabe uma receita de bolo necessariamente não sabe fazer bem um bolo. E é isso que acontece. O acupunturista também, ele acha que tratar certo se resume a saber se é baço, se é pulmão, se é coração, se é rim. Você já viu isso antes? Ele acha que acertar é aprender uma fórmula, então, de raciocinar os pontos que ele vai aplicar para todo tipo de problema. Cada problema ele pega a fórmula, troca alguns valores da equação e pronto, está lá os pontos. E o que esse acupunturista ignora, gente? Que, por exemplo, que tratamento tem uma ordem correta de inserção de agulhas. Muito pouca gente pensa nisso. Muito pouca gente observa o resultado como decorrência disso. Ele simplesmente vê lá quais pontos usar. Ou então tem aquela receita dogmática. Não, você tem que pegar da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, sempre. Outra questão que se ignora, que é muito importante. Alguns tipos de patologia não se esclarecem pelo pulso e língua. Tem outros métodos importantes. Quando eu falo outros métodos, aí o pessoal pira. Será que é? Eu sei olhar a orelha. Não se resume a isso, tá? E um detalhe que eu acho que é mais desconhecido ainda é que muitas vezes o diagnóstico é resolvido por raciocínio clínico. Como assim raciocínio clínico? Você sabe como o corpo humano funciona a partir dos fundamentos que você estudou na acupuntura. Então, conhecendo como ele funciona, você vai raciocinando sobre isso e identifica como o problema se instalou, aonde está instalado, e a partir disso você vai começar a poder deduzir o que você vai fazer. Outra observação importante que o acupunturista ignora: acertar no tratamento
é algo que se responde. Quando você pega doenças específicas, não dá para pensar no geral, não se pensa no atacado. Eu vou pegar um problema específico e a partir dele eu vou entender. Só que as pessoas, quando pegam um problema específico, elas pegam um diagnóstico ocidental e vem lá, como é que eu trato, sei lá, epicondilite? Como é que eu trato hiperglicemia? Entendeu? E aí abriu mão do raciocínio clínico da acupuntura. O que eu quero dizer com isso é que o mesmo problema numa situação ele terá um tratamento e em outra situação o tratamento correto será outro. Então o tratamento correto não é algo genérico. Eu tenho que considerar detalhes do problema a cada situação que eu vou interferir. E esse erro do genérico, eu costumo citar para os alunos uma base, um conceito que é básico para toda a prática de saúde ocidental. Não importa a área que você tenha formação, se é odontologia, se é fisioterapia, se é medicina, até na psicologia. A base do pensamento ocidental é: o corpo humano é feito de células. Eu estou errado? Ó, a gente sabe até desenhar, lembra? A gente sabe até desenhar, a gente sabe que tem um núcleo, tem o nucleus, tem os DNAs e por aí vai. A gente, no segundo grau, você aprende isso. Isso é básico, todo mundo concorda e todo conhecimento na área de saúde se constrói considerando isso. Mas saber que o corpo humano é feito de células não capacita ninguém a tratar qualquer doença. Ninguém terá resultado na medicina ocidental, na fisioterapia ocidental, na odontologia ocidental, em qualquer área de saúde, se ele considerar só isso. Mas ele é básico, é daí que se parte. E aí, nesse sentido, o acupunturista, esse genérico, também tem o nosso corpo, o acupunturista também tem uma ideia genérica assim, típica, tipo, o corpo humano é feito de célula. E quais frases poderiam ser essas? O yin e o yang se opõem, se apoiam e se complementam. É mentira isso? Está incorreto? Mas, e aí? Para resolver um tratamento a partir disso? A gente parte disso. E tem muita coisa que se constrói, que se observa, empírica inclusive. O corpo humano é feito de células, é os 5 movimentos, que não está errado, né? É básico, mas se eu ficar só nele, muita coisa eu não vou resolver. Vamos pegar mais um outro conceito, tipo o corpo humano é feito de células. Os meridianos tratam o interior pelo exterior. Gente, eu estou colocando isso porque isso não gera um tratamento correto. Por que não gera? Porque é o que está acontecendo. É muito acupunturista que não consegue acertar no tratamento. E lembra que a reclamação nunca é essa. Mas o problema é que quando você tem essa ideia dos 5 movimentos, o meridiano trata o interior pelo exterior, isso acaba, muitas vezes, sendo exemplificado ou você acaba conseguindo deduzir alguns pontos para usar. E aí a gente fica contente com isso. A gente fica contente com esses pontos e é um problema porque o que acontece é que o acupunturista
ele acaba confundindo parar o nariz de escorrer com parar uma gripe. Quantas pessoas eu não vejo assim, olha, ele está começando a ficar gripado, o nariz está escorrendo, eu sei os pontinhos bons e te dá receita, ou vem fazer em você. E esquece que necessariamente isso pode até parar, mas pode ser um caso gripal acontecendo. Ou então, uma coisa que é muito comum, que existem até cursos para você aprender isso, diminuir a dor do joelho como sendo resolver um problema de joelho. Gente, parar o nariz de escorrer com a acupuntura é restabelecer o fluxo de Qi Xie na região, mas não significa que o patógeno foi expulso, até porque ele ataca o Liu Jing, ele ataca alguma camada, da qual o nariz vai participar, mas você focou aqui, e ele fica contente, olha, parei de espirrar. Ou, se você pegar o caso do joelho, diminuir a dor no joelho e se confundir isso com resolver um problema, olha, tem gente que assume mesmo a falta de conhecimento e transforma ainda em teoria. A pessoa fala, eu só trato a dor, o resto você vê com o ortopedista. Quando você se depara com a acupuntura desinflamando uma região, acelerando cicatrização, melhorando feridas, veja que esse raciocínio de só tirar a dor não se sustenta. Não faz sentido. Mas, para isso, eu vou trazer para vocês a discussão, então, do problema do joelho. Veja que a dor, ela não é o problema. Para o paciente assim, não consigo fazer nada, isso aqui dói, que me atrapalha a vida toda, eu perco o sono e tal. Mas essa visão, se o acupunturista abraça isso como sendo problema, ele está criando mais o corpo humano é feito de células. Pegou no genérico e vai se debruçar e se debater com o genérico. E isso é típico de quem está começando ou de quem não se aprofundou, tá? E o que acontece? Puxa, ele até lida com a dor. E aí fica aquelas coisas, de 0 a 10, quanto melhorou? Que é um instrumento usado pela fisioterapia e talvez por tantos acupunturistas virem dessa área, acabam adotando esse recurso. Não faz muito sentido na acupuntura, não vou discutir agora, mas no final vocês vão ver uns vídeos que talvez mostrem para vocês que não faz sentido esse tipo de avaliação, de 0 a 10. Quanto você melhorou, de 0 a 10, quanto está doendo. Pessoal, quando eu falo de joelho, eu tenho que lembrar algumas coisas. Se eu falei de dor no joelho, primeiro, na minha investigação, eu tenho que lembrar que a dor tem localização exata. Se eu me apegar à dor no joelho, fica muito genérico. E eu vou ter um entendimento muito parcial e muito rudimentar do problema. E veja que essa dor pode estar aqui, é tudo joelho, tá? Pode estar aqui, pode estar lá dentro, chega até lá atrás. Você já viveu essa situação? Outra questão, a dor, ela tem uma intensidade. Olha, dói, sabe aquela coisa assim que incomoda? Não é? Eu consigo fazer as coisas, mas ela está lá, ela me avisa que está lá comigo. Ontem aquela pessoa que, gente, deu um estalo, a coisa doeu de um jeito que eu quase caí, minha perna bambeou, enfraqueceu, né? Eu perdi o equilíbrio.
Ou seja, a dor ela tem que ser avaliada por esses itens: localização, intensidade. A dor tem uma história. Aconteceu a partir de um momento, foi aparecendo, se agravou. Em tal época do ano ela piora, ou em tal época do dia. A dor tem um lado, porque eu desenhei um joelho, mas eu tenho dois. E essa dor, ela pode ser de um lado, mas ela pode ter uma dor em outro local em relação ao seu parceiro, ao seu par. Isso nos dá informação, talvez, da linha de equilíbrio da pessoa, do andar da pessoa. Ou seja, muita informação. Às vezes é unilateral. Às vezes eu vou ter a dor de um lado e o inchaço do outro. Veja que o acupunturista que olha a dor, quanta coisa ele está tirando da possibilidade de uma intervenção correta. E aí é lógico que a acupuntura não vai ter grandes efeitos, não vai acertar no tratamento. Então, eu falei, a dor ela pode ter um horário, ela pode ter uma posição. Tem gente que dói quando está subindo, tem gente que dói quando está descendo. E junto com essa dor eu posso ter uma cor, arroxeado, pálido, vermelho. Tudo isso é informação para mim. Pode acompanhar também alguma alteração de forma, está inchado. Esse inchaço eu aperto e ele não volta rápido, ele volta rápido. Esse inchaço não é um inchaço, é uma estrutura que saiu do lugar, de alguma coisa se deslocando ali. E tudo isso compõe a investigação do acupunturista. Essa dor ela pode ser acompanhada de uma temperatura. E mais, se você raciocinar, essa dor ela envolve tecidos. Só das respostas anteriores você já percebeu isso. Olha, não está inchado, isso aqui tem uma estrutura fora de lugar. Percebe? Está vermelho, tem mais alguma coisa acontecendo ali. Se é mais lá dentro, é só pensar na estrutura do joelho. Pode estar afetado. A dor pode ser a manifestação de alguma coisa acontecendo com essas estruturas mais internas. E tudo isso compõe um joelho, tá? Pega o seguinte, dá uma olhada no Google sobre anatomia de joelho. Vamos ver lá o que tem no joelho, porque cada detalhe desse joelho pode apresentar vários problemas. Olha aqui, ó. Tá, você tem um fêmur, né? Você tem cartilagem articular, você tem ligamentos, você tem menisco, você tem fígado, você tem vasos linfáticos passando por ele, você tem vasos sanguíneos. A gente tem um conjunto de tecidos que formam o joelho e cada um deles pode ter um tipo de problema. Um tipo não, podem acometer vários tipos de problema a mesma estrutura. Pensa no tendão, posso ter uma tendinite, eu posso ter uma microfissura, ou eu posso ter uma fissura na ligação com o músculo. Percebe? E aí, em cada situação, é um tratamento diferente. E veja que não é simples assim, eu vou tratar baço, rim, fígado, coração.
Não é assim. E mais, mesmo o tendão tendo vários tipos de problema, cada um desses problemas podem ter várias causas. E isso muda o jeito que eu vou tratar também. Por exemplo, eu posso ter uma lesão, uma microfissura ali no ligamento com o músculo, por excesso de uso. Treinei muito. Por deficiência de sangue, que não nutre direito ali os tecidos moles. Gente, isso compõe o conhecimento básico de acupuntura de como funciona o corpo. Você vai ver que tem uma substância que tem a capacidade de nutrir. Tanto é que quando você fala de tendões e cartilagens, você associa isso com um dos órgãos, mas não é bem com o órgão. É com uma característica do sangue que está relacionada a esse órgão. Dentro do problema da lesão, eu posso ter tido um trauma também, caí de bicicleta, levei um coice, bati na escada quando eu estava subindo. Você percebe então que o conjunto de situações que eu posso encontrar uma dor no joelho, mesmo que identifique que é ligamento ou que eu identifique que é tendão, eu tenho uma gama de situações que pode se apresentar e eu tenho que entender qual é ela, a causa dela, para eu poder tratar adequadamente. Vamos ver. Olha aí, dá uma olhada aí no Google, então, os conjuntos de tecidos que formam o joelho. Tem a parte óssea, como a patela, a tíbia, a fíbula, o fêmur. Nós temos os ligamentos, os meniscos, os vasos, sabe? E eu queria chamar de novo a atenção. Cada um tem várias possibilidades de problemas e cada problema vai ter várias causas para gerar o mesmo problema. E aí, você já percebeu o grande erro que é procurar pontinhos genéricos para tratar dor no joelho? Pontinhos para tratar dor no atacado no joelho? Não, é que eu só cuido da parte energética. Eu acho até engraçado, virou acupunturista Red Bull. Eu já falei para vocês aqui das 9 agulhas. Por que isso é importante? Porque isso é uma parte da história da acupuntura que revela para o acupunturista do presente que a acupuntura vai muito além de pensar só na parte energética. O que quer dizer que não se ignora a parte de meridianos, essas coisas. Elas vão compor. Só que existe uma tendência do acupunturista tirar o resto. E o que acontece? Eu não consigo ter resultado com o tratamento. E aí eu vou reclamar com aquilo que eu falei. Eu não consigo ter pacientes, eu não consigo cobrar, as pessoas não conseguem pagar. A questão das 9 agulhas, vocês vão ver, por exemplo, não vou explicar cada uma, mas tem uma que é um instrumento de corte. E era usada em cirurgias. Essa agulha que parece uma espada, tá? E você fala assim, pô, mas eles faziam isso, eu não sabia. Pois é, você conheceu um famoso acupunturista chamado Huatuo. Ah, você não conheceu? Pois eu vou te apresentar. O Huatuo foi o primeiro a realizar uma cirurgia com anestesia, é considerado o primeiro a realizar uma cirurgia com anestesia. Isso 1.600 anos antes da prática ser adotada na Europa pela medicina ocidental. Ele viveu lá em torno de 150 depois de Cristo. Aqui a cara dele. Gente, você não conhece o Dr. Huatuo, mas você conhece os pontos Huatuo Tiati, cujo nome é uma homenagem a esse médico. E ele que descreveu esses pontos. E ele usava.
Portanto, acupunturista, esse é um dado histórico para você começar a se preocupar em pensar além do energético e do genérico, tá? O acupunturista passa a acertar no tratamento de acupuntura quando ele começa a entender particularidades de cada doença e cada detalhe dessa doença. Aí você começa a mudar a sua história. Você começa a considerar casos específicos. Portanto, não acertar no tratamento é, em geral, um erro conceitual. Não uma questão de eu tenho que saber mais pontos, eu tenho que saber mais pulso e língua. O erro conceitual básico que eu mais vejo é eu só cuido do energético. O que eu estou querendo dizer com isso? É que cada problema desses detalhes anatômicos então terá um tratamento diferente com a acupuntura. Mudou algum detalhe do problema, eu identifiquei a questão anatômica que está envolvida e isso vai mudar meu tratamento com a acupuntura? Eu vou te perguntar em vez de responder. Como você acha que o Dr. Guatuo responderia? Sim, pessoal. Sim, pessoal. Nós vamos ter que considerar isso. Ah, mas eu não aprendi isso na escola. Então conversa comigo. E é sério. Porque isso vai mudar a característica e a qualidade do seu trabalho. Ah, mas eu tenho que aprender essas coisas? Ué, você tem que aprender quantos pontos? Você tem que aprender sobre meridiano, uma coisa que eu nunca imaginou na vida. Você teve que aprender a relação dos órgãos com as suas características ligadas à natureza, que são 5 movimentos. Uma coisa que é meio absurda para a gente. E muitos aprenderam e aprenderam muito bem. O problema é que ficaram só nisso. Nossa vida é aprender. Gente, isso é tão importante para acertar no tratamento, tão importante, que recentemente eu fui convidado a participar de um evento internacional como acupunturista. E eu levei alguns alunos junto comigo para participar desse evento. A gente foi demonstrar o nosso trabalho e também cuidar das pessoas que trabalharam nesse evento. Era um evento de tatuagem. Os tatuadores trabalham por horas a fio, em posições altamente incômodas. E aí chega no final do dia, ou depois de 2 dias de trabalho, ficam travados, cheios de dor, cheios de problema. E aí, por conta da minha participação em outros eventos anteriores, a gente é convidado para cuidar desse pessoal. E a gente vai para cuidar desse pessoal e cuidar do público também, porque é um jeito, primeiro, de prestar um serviço para as pessoas que estão ali e para a gente mostrar o que é a acupuntura, o que ela pode fazer e mostrar a capacidade de trabalho nossa, das alunas que estiveram lá. Então nós fomos convidados a passar 3 dias tratando desse pessoal, tatuadores e público. Para a gente começar, antes de começar no primeiro dia, a primeira orientação que eu passei é: não perguntem que dor que quer tratar. Não chega lá, você tem alguma dor? Não fala isso. Por quê? Se você fala que dor que você quer tratar, se você fala que eu trato dor, eu trato dor, primeiro que é mentira. Segundo, é que essa pessoa vai falar para você só da perspectiva da dor. Ah, dói aqui, dói ali. Como eu falei anteriormente, a dor ela tem uma série de detalhes que você tem que entender. Localização, intensidade, horário, estruturas que se manifestam, está inchado ou não, está vermelho ou não, tal, tem um histórico. Tudo aquilo que a gente falou.
E se você pergunta só pela dor, essas informações talvez não venham, geralmente não venham. Conclusão, você vai ter que raciocinar com uma informação incompleta. Aí eu orientei elas, falei, olha gente, você tem que perguntar para a pessoa qual problema ela quer tratar. Porque a hora que você pergunta assim, ela, se tiver dor envolvida, ela até vai falar da dor. Ah, eu estou com dor aqui, porque... E aí ela começa a acrescentar informação que te auxilia a entender melhor, pelo raciocínio clínico ou por detalhes que vão localizar melhor essa dor, vão contextualizar essa dor, como é que ela aparece, quando ela aparece, a condição da pessoa. Tivemos uma pessoa lá, por exemplo, que teve síndrome pós-Covid. E isso era determinante no caso dela. Percebe? Então, eu chamei a atenção delas e falei assim, primeiro que você vai criar uma visão incompleta de que a acupuntura é só para dor. E aí, a pessoa vai te falar isso e vai te dar uma informação incompleta, talvez nem a dor você melhora direito. Aí você vai ficar naquela historinha. De 0 a 10, quanto você sente de dor. De 0 a 10, quanto você melhorou de dor. E eu falei para elas, olha, o trabalho que vocês vão fazer, vocês vão ver que a nossa avaliação aqui vai se basear em outra coisa. Eu até falei, é no brilho dos olhos da pessoa que foi tratada. É poético e tal, mas eu trouxe uns vídeos para vocês verem, tá? Então, o que isso significou, gente? Isso significou que a gente tratou muita coisa que não tinha nem a ver com dor. Porém, vou dar um exemplo aqui, uma aluna pegou uma pessoa reclamando que ali entre as escápulas, na altura das vértebras, queimava, doía de queimar. E aí, ela fez o diagnóstico do jeito que a gente trabalha aqui. E foi avaliando e ela falou assim, eu vi que o problema da pessoa se iniciava na lombar. E isso mudou o tratamento. Eu tive que pensar naquela estrutura da coluna que uma vértebra pode influenciar a outra. E a partir disso ela desenvolveu o tratamento. Resolveu? Resolveu rápido. A pessoa ficou surpresa. Mas, tirando isso, nós também cuidamos de, por exemplo, pessoas que chegaram com o ombro congelado. Não subia o braço, a pessoa subia até aqui assim só. Dói. Isso foi tratado. Não falou de... Aliás, eu falei, dói, na verdade, eu falei errado. Ela, olha, não sobe mais que isso aqui, ó. E ele falou, ele deu um diagnóstico do que ele tinha no ombro. E já tinha feito vários tratamentos, fisioterapia. Ou então o dedo em gatilho. A pessoa mostrou, olha, meu dedo não volta, tá estalando aqui. Teve uma pessoa que mal reclamou de algum problema, e aí depois ele ficou surpreso com o aumento da extensão da flexão que ele fazia, a flexão abdominal, na hora que ele abaixava. Ficou surpreso. Não tinha falado de dor. Ou então algumas pessoas falando de cervical, tá duro, fica pesado, tal. E isso foi tratado e alterado. Não incluía dor na queixa. Percebe então que a nossa pergunta, ela fecha as janelas do entendimento, ou ela abre as portas para a gente poder identificar melhor o que está acontecendo. Por quê? Porque nós consideramos o todo. Sim, nós consideramos os meridianos que usar, mas a partir de perceber de maneira ampla como cada problema se instalava. Eu peço para você então ver o resultado disso. Levanta mais que isso. Não levanta mais que isso? Levanta, trava os dedos.
Me fala o que você vai tratar mesmo? É só para relaxar, no meu caso. O que você tá sentindo? Muito melhor, estou relaxada, estou conseguindo respirar melhor. Ah, até aí, tá bom. Mais? Outra, meu. Foi bom? Tá achando mais já.